Fala, meu povo. Temos muito o que conversar. Cara, esse não vai ser um vídeo normal. Primeiro que eu tô no San Siro, depois disso tudo, praticamente sozinho. Vocês vão escutar muito barulho ainda, porque estão recolhendo tudo por aqui. Então vai ter um pouco, mas quando eu olho para mim aqui na tela e que eu vejo que eu tô nessa catedral, nesse templo do futebol, depois de tudo que aconteceu e que eu ainda tô aqui, é demais. É muito legal mesmo. Eu quero começar falando de coisas objetivas do jogo, que para mim hoje elas são importantes, mas elas são as menos importantes. Talvez na quinta-feira, na sexta, em algum momento valha fazer um vídeo analisando mais o jogo e os 120 minutos, mas hoje eu vou falar muito mais de emoções. Mas antes eu vou falar do jogo. É um muito bom primeiro tempo da Inter. Do lado do Barcelona, os dois zagueiros foram bem no primeiro tempo, acho que o Frenkie de Jong foi bem, e o Lamine foi muito bem. O Lamine só não foi melhor no primeiro tempo porque ele não tinha companhia. Ele passava do Di Marco, ele atraía o Bastoni e ele não tinha com quem dialogar. Ele passava a bola para o Eric Garcia, pouca coisa acontecia. Se ele passava a bola para o Dani Olmo, pouca coisa acontecia. Os jogadores não conseguiram acompanhar o Lamine. A Inter subiu a marcação, mordeu muito e conseguiu fazer um gol, fazer o segundo depois numa jogada do Pau Cubarsí, que quase chega, mas aí vem os detalhes do futebol. É pênalti em cima do Lautaro, e de fato é pênalti. E a Inter faz 2-0 e podia até ter feito mais. A Inter jogou bem melhor que o Barcelona no primeiro tempo. O segundo tempo é totalmente diferente, o Barça consegue empurrar a Inter para trás, a Inter de Milão também escolhe se defender um pouco mais plantada na sua defesa, começa a aparecer o Lamine Yamal, que infernizou o Di Marco e depois infernizou mais ainda o Carlos Augusto, que teve, não dá para nem dizer que o Carlos Augusto teve muita dificuldade, ele não conseguiu parar o Lamine Yamal quase que em nenhuma. E o Gerard Martín, que era o grande vilão da eliminatória do Barcelona, a falta de confiança dele era muito latente, quase que palpável. Ele faz um ótimo cruzamento para o Eric, vem o 2-1, o Barcelona passa a acreditar e o Barcelona passa, eu vou ser injusto e quase que desrespeitoso, o Barcelona passa a jogar com 11 jogadores porque o Gerard Martín entra no jogo. Depois ele faz mais um passe para gol, ele faz o passe que o Eric não consegue definir porque o Sommer faz uma grande defesa, mas o Barcelona cresceu e amassou a Inter no segundo tempo. O Rafinha, que não conseguiu jogar bem, eu acho que as características do jogo não eram para o Rafinha, as características do confronto não eram para o Rafinha. O Rafinha é um jogador que precisa de espaço, de velocidade, ele gosta muito mais de correr do que do espaço curto, como o Lamine Yamal gosta e se dá bem. O Rafinha não teve a companhia do Baldé, o que atrapalha muito o seu jogo, porque quando dobra ali com ele, ele pode fazer muita jogada de ultrapassagem com o Baldé. Eu acho que o fato dele não estar confortável no tipo de jogo fez com que a confiança dele também fosse baixando. Não foi um grande jogo do Rafinha, mas o futebol sempre te dá uma segunda chance. E o Rafinha fez o 3-2 para o Barcelona, só que o futebol também deu uma segunda chance para a Inter. Em uma jogada que devia ter sido morta, a Inter conseguiu chegar e fazer o 3-3 com a Acerbi, faz o seu primeiro gol na temporada. E no segundo tempo, uma bola muito mal defendida pelo Ronald Araújo, que o Marcos Thuram leva vantagem em cima dele. Vem o 4-3, ainda teve bola na trave do Lamine, enfim. O Lamine Yamal driblou 14 vezes das 20 que ele tentou, ganhou 23 duelos dos 36, é muita coisa. Tocou na bola 124 vezes e perdeu 38, perdeu um terço das bolas para um jogador que arriscou tanto, que ganhou tanto duelo, que ganhou tanto drible. 5 finalizações no alvo e mais uma na trave, 7 faltas sofridas. O grande mote e a grande pergunta antes do jogo, depois do que o Lamine fez em Barcelona, era como parar o Lamine Yamal. Impossível. Lamine parou no Sommer, que fez uma partidaça no segundo tempo, no primeiro tempo da prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, o jogo do Sommer. E simplesmente o Sommer, e hoje o Lamine finalizou bem, vocês sabem, quem acompanham por aqui, que eu falo que o Lamine tem que finalizar melhor, que o Lamine precisa evoluir nesse quesito. Hoje o Lamine finalizou muito bem, várias vezes, e parou no Sommer. Parou no Sommer e o Barcelona parou no pênalti do Cubarsí em cima do Lautaro, que quase que não foi, mas foi. E na falta que o Lamine sofreu 10 centímetros fora da área, que se fosse dentro seria os detalhezinhos, tiraram o Barcelona da final da Liga dos Campeões. O time claramente está no caminho certo. Essa temporada é uma temporada de reconstrução de time e de moral. Ainda é preciso ganhar a La Liga para ser uma temporada, eu acho que boa e condizente com alguma coisa do que esse time merece. Quando o Barcelona ganhou a Copa do Rei, eu falei, esse time merece títulos. O Barcelona ganhou a Supercopa, ganhou a Copa do Rei. E se ganhar a La Liga, vai ficar curto para o que esse time joga. O Barcelona joga muito bem, o torcedor voltou a se sentir identificado, voltou a se sentir orgulhoso. E eu tenho certeza absoluta, e eu sei que muita gente que assiste aqui
gosta do Barcelona e torce genuinamente para o Barcelona. Eu recebi muitas mensagens de muita gente que estava sem dormir da noite passada para hoje, de ansiedade para esse jogo. Você, torcedor do Barcelona, se este time continuar neste caminho, vai voltar a ganhar a Champions. Eu acho que mais de uma vez. É um time jovem que tem tempo para muita coisa, tem tempo para marcar, caso continue neste caminho, esses jogadores, Lamine, Baldé, Pedri, Gavi, Firmín, Pau Cubarsí, esses jogadores tão jovens, eu estou só falando dos jovens, eu nem estou falando do Rafinha, que ainda tem lenha para queimar, do Ronald Araújo, que não fez a melhor temporada, do Frenkie de Jong, que voltou a jogar bem, do Pedri, que tem 22 anos, enfim. O Barcelona tem timaço para muito tempo, caso os caras continuem focados no futebol, ouvindo as instruções do técnico como estão, com a confiança que estão. O Barcelona ainda pode chegar. Não foi dessa vez, eu acho que merecia que fosse dessa vez. A Inter de Milão foi capaz de ganhar do Barcelona quando ela jogou bem no primeiro tempo e quando ela não jogou bem, como foi no final do segundo tempo e depois na prorrogação, que o jogo estava meio sem dono e a Inter foi capaz de fazer o 4-3 numa ação individual do Marcos Thuram. Mas o Barcelona está claramente no caminho certo, não só para voltar a ganhar, mas para voltar a divertir muito, acho que isso já está fazendo, e para ganhar coisas importantes. E a partir daqui, gente, é falar o seguinte: o futebol é uma grande metáfora da vida. E na vida a gente nem sempre ganha. Se a gente olha a nossa vida pensando que só o ganhar vale, que só o ganhar é importante, e a gente se esquece do caminho, a gente deixa de valorizar, primeiro, as pequenas vitórias, os pequenos momentos, e eu acho que a vida é essa coisa FDP, que a gente luta para ficar em cima da superfície e a gente é agraciado com pequenas vitórias. E olha que eu estou falando isso no alto de uma posição de alguém que é privilegiado, que não sofre, que não tem que pegar 2 conduções para ir para o trabalho, acordar cedo e que tem filho pequeno e que tem... Não, eu tenho certeza do meu lugar e ainda assim eu sei que a vida é isso, né? E se a gente só olha para as grandes vitórias, para os grandes títulos, para os grandes momentos, a gente perde muita coisa da vida. O legal da vida são os pequenos momentos, são as pequenas coisas que a gente consegue durante os grandes períodos ou de nada ou de tristeza. E o futebol é isso. Essa noite de futebol aqui foi isso. Se o torcedor do Barcelona está chateado, está triste com o que aconteceu, ele tem total direito de estar, mas ele também tem que estar agradecido a esse esporte que proporciona tantas emoções. É muito difícil sentir, para muita gente é muito difícil sentir, extravasar emoções e só consegue fazer isso no futebol. Abraçar os pais, tem muita gente que só consegue abraçar o pai depois de um gol, que só consegue chorar por conta das emoções que o futebol dá. O futebol dá a gente muitas coisas. Tem 10 anos que eu estou cobrindo o Barcelona na Liga dos Campeões com a TNT. E é só a segunda vez que o Barcelona, nesses 10 anos, chega a uma semifinal e não chegou em nenhuma decisão. Eu estou em Barcelona desde 2015, eu vi o triplete já morando em Barcelona, mas fazendo cobertura no campo, entrevistando os jogadores, vivendo esse dia a dia muito, muito de perto, em 10 anos, eu posso falar que o futebol não me deu nada e me tirou muito, né? Quando parece hoje que vai tirar os 43 do segundo tempo, ele te tira. Eu seria muito ingrato, eu seria muito mal agradecido a esse esporte que me deu tanto, que me ensina tanto, que me ajuda a extravasar emoções, se eu só pensasse nos títulos, se eu só pensasse nas finais. O caminho é muito bonito. A linha de chegada, no final das contas, quando um time joga e o outro joga, só um pode passar a linha de chegada em primeiro. Só um podia levar e podia ter sido o time que mais atacou, que mais finalizou, que teve o XG maior, que propôs mais, ou o time que nos detalhes conseguiu ganhar. E esse time foi a Inter de Milão. Eu acho que a vida está feita de pequenos momentos, de pequenas vitórias. A vida e o futebol ensina a gente a perder. E na vida a gente perde muito mais do que ganha. E é preciso valorizar o que a vida dá pra gente. Se a vida que dá pra gente é uma semifinal de 7 gols, a gente tem que se divertir com isso. A vida é para se divertir. Eu falo isso com vocês em vários vídeos que eu faço. A vida também é para esperar o cortador de grama passar, muitas vezes. E ele não vai, ele tá no tempo dele, inclusive. Tá trabalhando, menino. Não posso nem reclamar. E eu até esqueci o que eu tava falando. Bom, a vida é para se divertir. Em vários vídeos que eu faço com vocês, eu falo que se a gente não for se divertir, a gente vai fazer o quê na vida? A vida não serve para nada se não for para se divertir. E o futebol é a mesma coisa. Eu só consigo enxergar o futebol do ponto de vista que é para divertir. Eu não gosto de ver jogo chato, eu não gosto de ver jogo 0x0, eu não gosto de ver jogo amarrado. Eu sei que tem 0x0 e 0x0, mas o futebol tem que ser divertido e a vida tem que ser divertida. A gente tem que estar aqui para tentar ficar com a cabeça em cima da superfície e se divertir quando dá para se divertir. E eu acho que a vida é feita disso. Enfim, foi uma
Foi uma grande noite, foi uma noite muito bonita aqui. É evidente que eu queria que o Barcelona, pelo meu trabalho, pelo time que eu torço, que tivesse se classificado. Tem que reconhecer o grande adversário que tinha do outro lado e a gente tem que valorizar as coisas bonitas da vida. E o futebol é uma coisa muito bonita. E esse jogo aqui foi uma coisa muito, muito bonita que eu vivi aqui hoje e que eu acho que cada um de vocês viveu de um jeito também. Então, parabéns ao futebol e, ao mesmo tempo, é VSF futebol, né? Dudu tá na moda aí também. Porque, ao mesmo tempo que o futebol te dá muito, ele pode te tirar muito, porque também é assim a vida. E acho que hoje o torcedor do Barcelona sai com essa sensação, mas é a vida. É o que tem e a gente tem que aprender, valorizar, sentir as coisas da melhor forma que a gente puder. Tá falado, meu povo? É isso, de Barcelona e Inter e um pouquinho da vida também, porque acho que o jogo de hoje resume bem momentos que a gente passa e coisas que a gente passa na nossa vida. Um beijo para vocês. Não é o fim de uma caminhada de Liga dos Campeões, para mim e nem nesse canal aqui. A gente vai falar amanhã na prévia de Arsenal e Paris Saint-Germain. Se eu conseguir, tá? Porque o meu voo para Barcelona é às 7 da manhã, vou chegar às 8, aqui já são quase 1 da manhã. Mas o pós-jogo de Arsenal e Paris Saint-Germain a gente vai ter, e também depois a análise da final, como que a Inter vai jogar, qual que é o adversário, o que podem fazer. Enfim, a Liga dos Campeões continua, o melhor está por chegar, o melhor é a final, né? Então o melhor está por chegar. Eu acho muito difícil de superar essa semifinal, mas o melhor está por chegar e a gente vai acompanhar também da melhor forma que puder a final da Liga dos Campeões. É isso, gente. Se você chegou até aqui, eu acho que você gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Um beijo para vocês.